Bom dia para todos. Vamos começar o culto com uma oração? Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por esse dia maravilhoso e queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, aqueles que não puderam vir, que estão trabalhando, que estão doentes, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, ó Pai, dar-lhes a cura, dar, Senhor, sustento. O Senhor também abençoa, ó Pai, aqueles que estão viajando, aqueles, ó Pai, que estão a caminho. O Senhor possa trazê-los, Pai, em paz e tranquilidade, Pai. Também, Senhor querido, abençoa, Senhor, a tua igreja, para que a tua igreja possa crescer, possa ser santificada, Pai, e que o Senhor possa estar à frente, Pai, do trabalho, à frente, ó Pai, de cada um de nós. Te peço que o Senhor possa também abençoar este culto, Pai, trazendo sobre nós a tua palavra, que o Senhor possa nos santificar, que o Senhor possa, Pai, nos fazer crescer dentro do teu conhecimento, dentro do teu poder, dentro, ó Pai, da tua graça, Pai. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Assim como a corça. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Começo. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Uma corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, enquanto eu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Porque Ele vive.
enviou seu Filho amado para nos amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro não está, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ao contemplar uma criança, vemos pureza em seu olhar. Podemos ver sua confiança de enfrentar o amanhã, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, e meu Jesus no céu verei, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Essa música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Segunda-feira a gente teve uma apresentação do Samuel lá na escolinha dele, né? A gente foi ver lá e eles cantaram essa música lá. Pode pôr lá? Eu acho que ninguém daqui nunca ouviu essa música, deve ser nova, né, para todo mundo. Mas é uma música muito, toca muito na gente, né? Porque é para onde a gente vai, né? É onde é a nossa esperança, né, de a gente encontrar o nosso Senhor. E isso aqui não é visão de ninguém daqui, mas é uma visão que Deus deu para o apóstolo João, né? Está lá em Apocalipse, como que vai ser lá a Nova Jerusalém. É para onde nós vamos. Amém? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio
além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus de novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Começou. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai querido.
Só o Senhor, Pai, é o nosso Criador, o nosso Redentor. Pai, obrigado, Senhor, por fazer tudo o que nós não pudemos fazer, Pai, e nos dar o caminho e acesso a Ti, ao Teu trono, através do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido. Por isso te louvamos, te adoramos, ó Pai, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fará, Pai. Te louvamos, ó Pai, e te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, Lucas? Participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui conciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mas ao seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, todos que nos assistem também nessa manhã. Gostaria de dar prosseguimento aos nossos estudos
E hoje, em especial, nós vamos falar um pouco sobre Páscoa, tá? E é um elemento da Páscoa que talvez nós não tenhamos ouvido muito falar, tá? Mas é um elemento essencial do nosso desenvolvimento espiritual, tá? E que nós deixamos passar simplesmente como uma festa, mas sem entendermos o real significado, né, dos elementos dessa festa. Tá? Nós falamos muito sobre Cordeiro, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, nós falamos sobre esse tempo da Páscoa, sim, ela é o fundamento, ela é a base realmente da comemoração da Páscoa. Tá? E hoje eu quero falar sobre sobre pães sem fermento, tá? Que era o elemento também junto com essa comemoração da Páscoa. Tá? É a segunda festa. A primeira Páscoa, a primeira festa dos judeus era a Páscoa e a segunda festa era dos pães sem fermento. É um dia depois da Páscoa, tá? Então, só para vocês entenderem, abram em Êxodo capítulo 12, versículos 14 a 20. Êxodo capítulo 12, 14 a 20. Eu aprendi com uma pregadora, com uma pastora, que não se deve colocar o texto bíblico na tela, né, no slide, porque senão a pessoa não acostuma a abrir sua própria Bíblia, tá? Na sua própria Bíblia. Então, nós temos esse costume hoje, tudo moderno, você não traz nem Bíblia, né? Você olha só a tela e acompanha tudo, tá? Então eu vou tentar resumir ao máximo nossos esboços também, para que vocês possam prestar atenção na própria leitura e a própria explicação da palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículos 14 a 20, nós temos a seguinte narração. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Tá? Um dos elementos da festa da Páscoa, que talvez vocês não tenham atiçado muito a esse respeito, é a festa dos pães sem fermento. Tá? Então, algumas coisas que para nós serão importantes para o nosso entendimento da palavra de Deus, né? 2 textos áureos, textos básicos que eu vou usar aqui para vocês, não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento.
E lá em 1 Coríntios 5:7 é o que vemos lá no Novo Testamento, né? Que esta festa, que isso que realmente foi colocado desde o início da primeira festa, na verdade o primeiro ano judeu. Primeiro ano judeu acontece a festa da Páscoa. Quando foi, eles contam, tá? O primeiro ano judeu eles contam a partir da saída do Egito. A partir dessa festa da Páscoa, entre que o anjo da morte passou pelas casas dos israelitas. Ali é o primeiro ano judeu, tá? Então é diferente do nosso calendário. Nosso calendário é romano. O calendário judeu é diferente, ok? Então, o primeiro ano judeu começa em março, abril. Então é diferente do nosso calendário. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que se processa porque nós estamos falando de uma cultura judaica. Nós estamos falando de festas judaicas, tá? Então, nosso calendário é romano, tá? E ele tem uma defasagem, só para vocês saberem, de 4 anos. Ele tem uma defasagem de 4 anos, ok? O calendário romano do calendário original, tá? Então, do calendário judaico. O segundo versículo que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Ok? Então, existe uma ligação, existe uma aplicabilidade no Novo Testamento, né, dessa questão do fermento. Que para nós é uma coisa assim, talvez tradicionalmente, culturalmente falando, mas aqui Paulo e também Jesus, ele fala desse fermento. Tá? E nós vamos entender um pouco sobre isso. Ok? A celebração da Páscoa dava início a outra celebração mais significativa em Israel, a festa dos pães asmos. Asmos significa sem fermento. Tá? Então, nós temos nela, por 7 dias, o israelita deveria comer pão sem fermento, durante 7 dias. Ok? Então, estar preocupado com a presença do fermento em sua casa. Olha só, essa festa é interessante. Aquilo que parece ser uma simples restrição alimentar, ok? Temporário, na verdade uma profunda demonstração do processo de santificação. Porque quando o anjo da morte passou, Páscoa significa passagem, Pessah, tá? Pela casa dos israelitas, e libertou o povo de Israel. Então essa passagem, a Páscoa significa a libertação. Significa a libertação. E a festa dos pães asmos significa a purificação, a santificação. Tá? Então ela tem esse. Tá? Não é só libertar, mas levar agora o povo a ser um povo separado, um povo santo. Tá? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá? Então nós nos preocupamos apenas com a nossa libertação. Com a nossa libertação do pecado, tá? E esquecemos daquilo que Deus espera de nós, que comamos pão sem fermento também, que é a nossa purificação, nossa santificação, é um processo progressivo que está acontecendo e deve estar acontecendo na nossa vida. Só que esse processo nós deixamos de lado, tá? Porque nós vamos ver que todo o processo tem um filme muito bom que eu recomendo para vocês, é um filme documentário, tá? Chama-se Moisés, que entrou agora no Netflix. É muito bom, são 3 capítulos, tá? São 3 partes esse filme. E é um documentário, tem pastores, tem teólogos, tem historiadores, que dão uma narração bem detalhada daquilo que aconteceu ali, e todas as implicações culturais, e também para nós, tá? E quais essas implicações fazem parte da... Eu recomendo vocês assistirem esse documentário, um filme documentário, chama-se Moisés. Acabou de entrar agora no Netflix. Vale a pena assistir, ok? Quem conseguir abrir, por favor, assistam, porque vale a pena. É o documentário mais próximo, biblicamente falando, tá? Que eu já vi, até agora,
tá? De historiadores, de toda a explicação da cultura, tá? Então, esse eu recomendo que vocês assistam, ok? Hoje, agora também, nesse mesmo tempo, as crianças estão falando sobre a mesma coisa aqui. Estão falando sobre a festa dos pães asmos também, ok? Para eles também está sendo a mesma história, ok? Os hebreus, na verdade, eram um povo muito festivo. Vocês já ouviram falar que os hebreus eram um povo muito festivo? O judeu, para fazer festa, diz que eles sabem fazer festa. É um povo festivo. Não é aquele povo acabado, aquele povo triste, aquele povo perseguido, aquele povo, tá, que foi humilhado, né? Mas em questão de comemoração, de festas, o judeu sabe fazer uma festa e tanto, tá? Então, não é diferente quando Jesus ele comemorava, ele fazia as festas, eram festas de casamento, tá? Então, no último texto nós falamos sobre isto, tá? Então, como é que vocês querem jejuar se o noivo está com vocês? Se há uma festa. Então, diz que os discípulos eram muito festeiros, né? Jesus gostava de festas, tá? E o povo judeu, ele gosta, é um povo muito festivo. Então, dentre tantas celebrações festivas que existem em Israel, destacam-se 7 principais no ano. Tem 7 festas durante o ano, tá? Só para vocês saberem. A primeira festa que acontece entre março e abril é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa. Um dia depois da Páscoa, começa a festa dos pães asmos. Primeira festa, festa da Páscoa. O segundo dos pães asmos. Depois a festa das primícias, a parte da colheita. E temos a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, do dia do perdão e a festa dos tabernáculos. São 7 festas no ano. 7 festas, ok? Então, vocês vão contar isso daí, é um povo festeiro. Então, 12 meses, vai contar 7 festas durante o ano, tá? E é festa mesmo, eles se juntavam e realmente celebravam, ok? Todas as festas falam da pessoa de Jesus, interessante isso. Todas elas falam, tá? As 4 primeiras são relacionadas ao Messias que ressuscitou, aos Messias ressurretos. As 4 primeiras. E as 3 últimas apontam para a preparação final, a volta do Messias e estabelecimento do seu reino. Tá? Então ela tem, tá? Não é qualquer festa, porque não, ela tem tudo voltado para o Messias, voltado para Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos ver que, vamos iniciar aqui com a segunda festa, ok? Da Páscoa nós ouvimos falar muito, mas talvez faltam alguns elementos explicar sobre a Páscoa também, tá? Eu vou fazer em outro momento isso. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Nós vamos ver aqui que a descrição da festa. E a festa começava com a seguinte ordem: 7 dias comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Tá? Então, nós vamos ver uma coisa interessante aqui, essa descrição dessa festa aqui. Ok? Então, começa no primeiro, um dia após a Páscoa, ok? Que é no dia 14 do primeiro mês, para o povo judeu. O primeiro mês judaico do ano. Tá? Então, nós vamos ver que são 7 dias de comer pão sem fermento. 7 dias, essa festa. 7 dias que eles comiam pão sem fermento. Então, os judeus aproveitavam esse período para fazer uma verdadeira faxina em suas casas, removendo coisas velhas, sujas, estragadas, mofadas, tá? Então, se Páscoa eu falei, primeiro a festa é libertação, a festa dos pães asmos é a continuidade, é a santificação, é a purificação. Tá? Então, para que isso aconteça, tá? Então tem essa festa que é para tirar toda a sujeira dentro de casa. Tudo aquilo que principalmente está mofando. Fermento é símbolo de corrupção. Tá?
de coisa velha, coisa estragada. Tá? Então nós vamos ver isso nessa simbologia que nós temos aqui sobre a Páscoa. Ok? Então, é assim, a festa então, junto com o período da preparação do cordeiro para o sacrifício pascal, tá? Nós vemos aqui nos versículos 2 a 14, o israelita deveria fazer uma rigorosa inspeção em sua casa, limpando e vasculhando sua casa para eliminar todo o resquício de fermento. Há uma festa, junto com a festa judaica, quando as famílias se reúnem na época da Páscoa, tá? Há uma festa em família, é uma festa de família. Então, primeiro eles comiam cordeiro, ok? Eles matavam cordeiro, e tinha que juntar então todas, matar um cordeiro, mas tinha que ser comido naquele dia. Então, se a carne fosse mais abundante, convidava seu vizinho, e juntava todos, tá? E a carne que sobrava deveria ser queimada. Tá? Então essa era a descrição dessa festa aqui. Então, uma coisa que havia dentro da família, nessa festa, era a eliminação do fermento dentro de casa. Então, os pais pegavam tudo aquilo que era fermentado dentro de casa. Pegavam tudo. Os pais faziam uma rigorosa inspeção e escondiam esses pães, essas coisas fermentadas, escondiam em lugares dentro da casa. Tá? Mais fácil, então, era para as crianças e até os adultos participavam. Então, lugares mais difíceis para os adultos e os jovens, e lugares mais fáceis para as crianças. Então, eles saíam dentro da sua casa e as crianças iam procurar. E traziam e colocavam nos cestos, todos o pão, tudo aquilo que era fermentado era trazido. E era colocado dentro de um cesto. Tá? E aquela criança que conseguia trazer mais pãozinho, mais coisas fermentadas, né? Ele ganhava um prêmio. Tá? Isso faz parte da festa judaica. Isso faz parte da festa judaica. Então, para as crianças, desde pequenos, já entenderem o significado do fermento. O que Deus queria dizer com essa festa para o povo judeu. Essa decisão sobre o fermento possivelmente foi feita porque a interferência implica em desintegração, em corrupção. Fermento para os hebreus era símbolo de corrupção. Jesus fez várias advertências contra o fermento dos fariseus, dos herodianos e dos saduceus também. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, como é que isso se aplica. Tá? Então, curioso, naquela época, tá? Um fermento era algo bem diferente daquele que temos hoje em nossas casas. Não é aquele fermento químico, aquele que você coloca. Tá? Então, a própria massa, quando você preparava a massa e deixava ela no sol, ela fermentava por si só. Esse era o modo egípcio de fazer a fermentação. Tá? Você faz a massa, você deixa ela preparada e coloca ao ar livre, coloca sobre o sol e ela fermenta naturalmente. Tá? Era assim que era feito. Nós usamos hoje rapidinho, botamos o fermento químico lá e preparamos então as coisas fermentadas. Né? E ontem eu falei assim, vou trazer uma simbologia para as crianças e mostrar também para as crianças, né? O pão sírio. Que falaram que o pão sírio é o pão sem fermento. É o pão que eles comem. Aí eu fui no supermercado ontem e peguei um pão sírio. Lá tinha 3 tipos de pão sírio, tamanhos diferentes. E eu olhei o ingrediente. O que tem? Tem fermento. Tem fermento. Tá? Então eu falei, tem uma enganação. Me falaram que não tem fermento, mas tem fermento, sim. Tá? E a Ruth preparou para as crianças um pão sem fermento hoje. Ela trouxe um pão sem fermento, que é farinha e água e sal, só. Tá? Sem deixar descansar, porque se descansa ela começa a fermentar. Tá? Então fermentação é símbolo de corrupção, de desintegração. Ok? Então é isso que o judeu tinha. Então,
podemos entender que esta festa foi instituída para marcar claramente a saída de Israel do Egito. Israel deveria ser uma nova massa. O fermento do Egito deveria ser deixado para trás. Tá? O fermento do Egito deveria ser deixado para trás. Então, nós temos aqui que ao sair do Egito, Israel precisava preparar pão para a viagem, mas não tinha o tempo para esperar a fermentação. Vem daí a ordem divina de assar as massas antes que estivessem fermentadas. Foi assim que aconteceu. E a festa durava 7 dias, começava e terminava em um sábado. E a cada um deles ocorria uma convocação, uma santa convocação era convocada. Então, ela era instituída de 2 ordens, uma positiva e uma negativa. Tá? Uma é de retirar todo o fermento dentro de casa. Tudo que pode fermentar, tudo que tem ação de fermentação, deveria ser tirado da sua casa. Deveria ser limpo. Tá? Durante toda a semana, Israel deveria comer pão sem fermento. Massa velha, pão velha, não, tira da casa. Durante essa semana não podia ter nada disso. E não podiam comer. Nada que tinha esse processo de fermentação. Tinha que ser uma massa nova. Tá? Então, Israel tem muito esse sentido da colheita. Né? Então, nós vemos que, primeiro, o Israel era um povo pastoril. Eles não eram. Mas quando eles começam a fazer essas festas, nós vamos ver a importância que eles davam realmente quando faziam essas colheitas desses. Tá? Então, toda vez que começava essa festa, tinha que ser grão novo. Tinha que ser massa nova. E o velho não servia. Ok? Não que eles não comiam pão fermentado depois desses dias. Mas nessa ocasião, nessa uma semana, eles não comiam pão fermentado. Apenas uma menção realizada dessa festa no Antigo Testamento, mas é muito significativa. Essa festa mesmo de jeito, dessa forma de uma semana, tá? Porque lá no Egito eles não tiveram tempo. Eles não tiveram tempo de comemorar. Somente eles prepararam pão sem fermento e já saíram, tiveram que sair do Egito. Mas a primeira festa que eles fizeram dessa forma mesmo, foi 40 anos depois, ao sair do Egito. Quando Israel atravessou o Jordão. Quando eles entraram na terra prometida, tá? E para celebrar a nova vida, tá? Que estavam iniciando, Josué e o povo celebraram a festa dos pães sem fermento. Tá? 40 anos depois. Tá? Então, e nos dias de Jesus, essa festa continuava a ser realizada e se confundia com a celebração da Páscoa. Porque lemos lá em Lucas capítulo 22, versículo 1, estava próximo a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Pode ver, na Bíblia aparece isso. Tá? Não é a mesma festa, mas ela se confunde porque simultaneamente eles acontecem juntos. Cuidado, cuidado com o fermento. Tá? Então essa é a advertência que nós temos aqui. Então essa advertência contra o fermento foi renovado por Jesus aos seus discípulos. Tá? Então, no entanto, o fermento a que ele se referia era um ensino dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Na época de Jesus, ele falava contra esse tipo de fermento, que era dos fariseus, saduceus e de Herodes. Eles eram pessoas que controlavam o culto, a aplicação de Deus e o governo em Israel. Sua autoridade estava corrompida, corrupção, por isso que fala que fermento lembra corrupção. E assim, eles voltavam a escravizar o povo de Deus. Tá? Eles foram colocados em liberdade. Mas esse tipo de fermento que estava sendo imposto pelos líderes da lei, por Herodes, então estavam realmente corrompendo, tá? Estavam trazendo de novo o povo à escravidão. Okay? Então, nós vemos também que é fácil perceber inúmeras formas
É fácil perceber as inúmeras formas como a falsa religião e os poderes deste mundo corrompem o verdadeiro relacionamento com Deus. Tá? Então nós vemos aqui que na parábola do semeador, a terceira semente caiu entre os espinhos, que representa os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições sufocam e tornam infrutífera a palavra de Deus. Tá? Então, na parábola do semeador, essa terceira semente caiu entre os espinhos, né? Então, nós vemos que esses espinhos também é um tipo de fermento, tá? Então, esse fermento que fala da fascinação das riquezas, as ambições que nós temos, então elas fazem nos lembrar que isso, quais são as ambições que nós estamos tendo na nossa vida, tá? Será que isso não é um fermento que está te corrompendo? Tá? Então essa é a análise que nós estamos fazendo agora sobre a festa dos pães sem fermento. Porque se fôssemos tirar todo o fermento que existe dentro de nós, agora lembrando dessa festa da Páscoa, tá? O que seria achado? O que você fizesse uma varredura dentro da sua vida, dentro das coisas que você tem ambicionado, das coisas que você tem buscado, tá? Então, nós vamos ver, se você procurar direitinho, se você vasculhar a sua vida, você vai encontrar fermento. E a palavra de Deus fala, livrem-se desse fermento, livrem-se desse fermento. Por quê? Porque vai alterar, vai corromper o seu processo de santificação para com Deus. Nós devemos estar atentos a tudo que neste mundo procura preencher e conduzir a nossa mente, afastando-nos de Cristo. Paulo descreve assim o seu ministério, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tá? Nós estamos vivendo uma vida em que nós não temos percebido, nós não estamos fazendo uma varredura dentro da nossa vida para eliminar os fermentos que estão. Tá? Nós vemos que o fermento do mundo, a corrupção, a idolatria, tá? Tantas coisas que existem e que não cabem a um povo santo de Deus, que deve ser eliminado das suas vidas, essas práticas, tá? E é aqui que entra então a questão dos pães sem fermento. E também nós temos, né, que são inúmeras as fontes de corrupção dentro da sua casa. Podemos citar a presença de maus hábitos dentro da família, tá? A ausência de bons hábitos também dentro de casa. O que assistimos na televisão, o que vemos no computador, as músicas que ouvimos, soma-se a isto as más companhias e amizades que nos corrompem com más conversações. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Paulo, por exemplo, ele nos adverte, chama a atenção contra as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares. Não são para vocês, não são para o povo que foi separado para Deus, para viver para Ele. E nós vivemos num ambiente assim, conversas obscenas, tá? Nós vemos então essas piadinhas vulgares que se fazem, ok? Então, essa maneira como às vezes o cristão senta na roda dos escarnecedores e ele fica tranquilo, ele fica numa boa. Tá? Então, ele fala que essas coisas têm sido vistas em abundância dentro das famílias e também nas igrejas. O fermento da influência do mundo não só está presente, mas também está tomando a direção de muitas vidas. É isso que chama a atenção.
Por isso que nessa Páscoa, chamar sobre atenção sobre pães sem fermento, ela é importantíssima nesse ponto da nossa caminhada, nesse ponto da nossa vida. Porque chegou o momento, mais do que tardio, de fazer uma varredura dentro da nossa vida. Tá? E ver tudo aquilo que está fermentando, tudo aquilo que está corrompendo a sua vida, que você não está percebendo. Tá? E que Deus está chamando você, chamando a mim, para fazer uma purificação na sua vida. Para fazer uma limpeza completa, uma limpeza minuciosa na nossa vida, para continuarmos a nossa santificação progressiva que tem que acontecer nas nossas vidas. Tá? E ele fala que esse fermento que nos corrompe, não vem somente nas coisas que nos cercam, nas coisas que nós estamos acercados. Tá? Diz que lá em Jeremias ele escreve que esse fermento corruptor está dentro do nosso coração. Ele está dentro do nosso coração. Tá? Jeremias fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É isso que Jeremias coloca. Então, essa corrupção, esse fermento está dentro de nós, está no nosso coração. E nós queremos só combater as ideias, nós queremos só combater as coisas que nos cercam, mas não é suficiente, não será suficiente para você. Tá? Então ele fala que lá também Jesus fala em Mateus capítulo 15, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede seus maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Tá? Então Deus sabe muito bem do nosso coração, conhece muito bem quem nós somos, e sabe que dentro do coração existem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos e as blasfêmias existem dentro de nós. E é isso que Deus está falando, tá? Você precisa fazer uma varredura, uma limpeza dessas coisas. Então uma vez por ano eles faziam essa festa. Uma vez por ano eles paravam por 7 dias sem comer pão sem fermento. Tira tudo que está atrapalhando, tira tudo que está corrompendo, tá? Simbolizando as coisas que você vive, que aquelas pessoas viveram no Egito. Tudo aquilo que eles viveram, idolatria, maus costumes, tá? Corrupção, tanta coisa que eles viram lá no Egito. Tá? Livrem-se destas coisas. Agora vocês são novas pessoas, novas criaturas. Só que a gente precisa passar desse processo. Precisa passar desse processo porque achamos que lutamos com as nossas armas aqui dentro de nós mesmos, e fazemos um esforço muito grande para sermos fiéis e obedecermos a palavra, mas nós não conseguimos. Porque quanto mais Deus aponta para o nosso pecado, mais indigno a gente vê que a gente não tem condições de fazer as coisas sozinho. Então vemos que essa purificação que Deus pretende fazer dentro de nós vem além dos aspectos exteriores. Uma verdadeira limpeza espiritual terá de ir além da limpeza da casa, além do controle dos nossos relacionamentos e das influências que nos cercam. Uma verdadeira limpeza terá que incluir o nosso coração. Essa limpeza exige um autoexame dentro da nossa vida, né? Tá? Então ele fala assim que é justamente nesse ponto aqui que nos dias
que aqui que nós encontramos a nossa maior dificuldade, é aqui que nós encontramos a nossa maior dificuldade. Logo que começamos a fazer uma faxina espiritual, nós percebemos que não conseguimos identificar todo o pecado em nosso coração. E pior que isso, não conseguimos sequer eliminar o pecado que conseguimos reconhecer. Maldito homem que sou. As coisas que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É isso que Paulo fala. Nosso esforço em busca da purificação, por mais necessário e recomendável que seja, sempre se mostra insuficiente. Então, para cumprir os propósitos das festas dos pães asmos, nós precisamos de mais do que boa vontade e esforço. Nós precisamos de Jesus Cristo. E aqui então nós começamos a entender algumas coisas, né? Primeiro, por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Não há ninguém mais que conheça o nosso coração, tá? Que não seja Jesus. Nos dias que antecederam sua crucificação, nos evangelhos registram Jesus purificando o templo. Olha só a simbologia, tá? A comparação, a casa de Deus, demonstrando a sua prerrogativa de vasculhar Jerusalém em busca do velho fermento. E ele faz, então ele fala que Marcos nos conta que após entrar triunfantemente em Jerusalém, Jesus foi ao templo e observou tudo o que estava acontecendo. Ele não falava que o templo era a casa de Deus, então precisa fazer uma faxina, precisa fazer uma limpeza naquela casa. O que está acontecendo dentro do templo? E que acontece no dia seguinte, então, Jesus volta ao templo e expulsou todos ali que compravam e vendiam, corrompendo a casa de Deus, tornando-a um covil de salteadores. Em Marcos capítulo 11 nós vemos isso. Mas além de identificar o fermento no templo, Jesus identificou a corrupção presente no coração dos fariseus. A casa de Deus, Jesus vai lá e faz uma limpeza. Se você permitir Jesus entrar na sua vida e fazer uma limpeza, o que encontraria? Somos casa de Deus, a morada do Pai. Não é assim que nós cantamos? Se nós somos casa de Deus, Jesus vier e fazer uma limpeza na nossa vida, o que vai encontrar? O que ele vai encontrar? Jeremias fala novamente: eu, Senhor, esquadrio o coração e eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Deus é o único que pode sondar e conhecer de fato o nosso coração. Salmo 139 fala isso. Nada pode esconder aos olhos de Deus. Sua palavra é a única capaz de penetrar profundamente o nosso interior e discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Está em Hebreus capítulo 4. Somente Jesus pode fazer isso. Se quer de fato que fazer uma limpeza profunda, uma limpeza que realmente vá além das suas capacidades, vá a Jesus. Vá até Jesus. Se nós somos casa de Deus, e se Ele vier fazer uma limpeza, se você vai permitir que Jesus faça a limpeza na sua vida, fala não. Tem muitas vezes que nós não permitimos que Jesus faça a limpeza na nossa vida. Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Se Jesus se limitasse somente a conhecer perfeitamente o nosso coração, só nos causaria o desespero que estamos irremediavelmente condenados pelo nosso pecado.
Por isso Jesus faz mais do que apontar a presença do fermento do pecado em nosso coração. Ele se fez pecado por nós e morreu para nos tornar justos. De modo significativo, ele foi sepultado e retirado de entre os homens no início da festa dos pães asmos. Ele foi retirado. Tá? É como se fosse eliminar o fermento. Jesus se fez o fermento velho, o fermento do pecado. Jesus se fez fermento e ele foi eliminado ao perdoar o nosso pecado. O fermento do pecado foi eliminado com a morte de Jesus Cristo na nossa vida. Ok? Então, a nossa santificação, a nossa salvação, tá? Ali, quando ele elimina esse fermento do pecado na nossa vida, tá? Nós começamos a perceber que essa salvação que ele nos dá é uma salvação desculpe, eu esqueci o nome. Ele tem um nome, não é atribuída, é uma salvação, tá? Que faz parte da nossa vida, vai fazer parte da nossa vida, vai fazer base da nossa vida. Mas sendo que a santificação é a salvação progressiva que precisa acontecer na nossa vida. Tá? Então, ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Da mesma forma, Pedro confirma: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Tá? Então, a morte de Jesus é o único meio pelo qual podemos experimentar a santificação. Deus faz muito mais do que validar os nossos esforços para uma vida santa. Com o seu sangue, Ele nos resgatou do procedimento que os nossos pais nos legaram, purificou a nossa alma e nos tornou santos em todo o nosso procedimento. Tá? E é aí que chama a atenção: santos em todo o nosso procedimento. E se isso é verdadeiro, então precisa ser feita uma limpeza. Precisa ser retirado tudo aquilo que está corrompendo a nossa vida. E aí então ele fala da nova massa. Tá? A nova massa e a nossa santificação. Aqui eu convido vocês a abrirem novamente em 1 Coríntios capítulo 5. O texto está aqui, se vocês quiserem acompanhar, ok, tá? Agora eu deixo vocês acompanharem. Isso aqui faz muito sentido. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Coríntios capítulo 5, 6 a 8. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. Nós somos essa nova massa. Tá? Ele fala aqui dessa nova massa que nós somos aqui. E ele fala assim que, qual o conselho do apóstolo? Né? Livre-se do fermento velho, não participem com ele dessas coisas. Talvez se refira ao costume de varrer para fora da casa todos os restos de pão fermentado, antes de preparar a refeição da Páscoa, sem fermento, como realmente são. Tá? Quando Cristo nos salva, quando Ele se faz fermento do pecado por nós, e Ele é retirado da nossa vida, tá? Ele faz isso, né? Ele nos torna pessoas que foram libertos do seu pecado. Porque quando nós fomos salvos, o fermento foi retirado. O fermento do pecado foi retirado. Vocês são massa nova. Vocês são pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Só que vocês precisam continuar o processo de santificação e purificação.
Porque se vocês se deixarem levar por isso, tá? Daqui a pouco vocês estarão corrompidos. Algumas coisas que são importantes para nós sobre o que podemos aprender aqui. O fermento, ele simboliza aquilo que está oculto dentro de nós. Está lá dentro, silencioso, misterioso, mas que cresce, contamina e transforma toda a massa. É isso que simboliza o fermento. A festa dos pães asmos, ele chama a lembrança da nossa saída do Egito e de nossa nova vida em Jesus. Quando o velho homem, a velha natureza humana foi morto e nos tornamos vida nova, nova vida. Por isso que fala de novo nascimento, nova vida. Você nasceu de novo e recebeu uma nova vida. É isso que simboliza, então, tá? Essa lembrança. O Egito, nós saímos do Egito, deixamos o Egito. Hebreus faz muito essa comparação. Vocês eram escravos do pecado. E Deus os libertou e colocou vocês a caminho de Canaã. Primeiro ele faz do Egito, vocês eram escravos do Egito. Deus os libertou e levou vocês para a terra de Canaã. Agora, em Cristo, vocês foram, antes de Cristo, vocês eram escravos do pecado. Deus os libertou, dando nova vida. E agora vocês estão a caminho de Canaã celestial. É interessante que nesse filme que eu estava assistindo sobre Moisés, ele fala, agora nós somos livres, podemos fazer o que bem entender. E Deus falou, não é assim. Para o processo vocês eram escravos, vocês não são uma nação, vocês têm que aprender a se conviver. Vocês têm que aprender a deixar as coisas que vocês aprenderam do Egito. A corrupção, a idolatria. Todos os profetas do Antigo Testamento, tá? Eles combateram bravamente a idolatria. Eles carregavam isso do Egito. Vocês precisam abandonar daqui para frente. Vocês têm uma vida nova, vocês foram libertos. Mas vai haver muita dificuldade, porque é através das dificuldades que vocês vão aprender a confiar em mim, a confiar exclusivamente em mim. Então toda a passagem pelo deserto nós temos isso acontecendo. A dificuldade de comer, a dificuldade para tomar água. Tá? Eles queriam voltar para o Egito, porque diz que lá tinha panelas, tinha um sopão lá, e no deserto não tinha nada. É um povo angustiado, que saiu de uma escravidão, e ali estava andando no deserto. Então fala que a nossa caminhada espiritual também, ela não é confortável. Ela é uma luta para você deixar o pecado, para você abandonar seus maus costumes, para você deixar todas essas coisas, tá? É uma luta diária. Agora, se vocês se corromperem, se vocês deixarem se conformar com as coisas desse mundo, gente, vocês daqui para frente vocês vão estar corrompidos. E quando Jesus vem na sua vida querendo fazer uma limpeza, você não vai permitir, porque está confortável assim. É isso que está acontecendo. Então, nós temos algumas coisas que são, tá? Espiritualmente, essa festa nos faz compreender que uma vez saídos do Egito, da vida de escravidão no pecado, a raiz do pecado não habita mais em nós. Somos, pois, gerados, somos nova semente. E assim o velho homem morreu, somos novas criaturas. Porque somente um dia após a Páscoa seria pressa de Deus para nos preservar do pecado pela santificação e não retorno à vida pecaminosa, passado pela nossa Páscoa espiritual,
tomadas as precauções quanto à nossa santificação, a ausência de fermento, podemos ser tentados, mas temos forças suficientes para vencer e suportar. Quando vocês limpam as suas casas, quando vocês limpam as suas vidas, tá? Quando vocês são tentados de novo, vocês têm força, vocês recebem força para poder suportar. Mas se vocês não fizeram a limpeza nas suas vidas, não fizeram uma varredura na vida de vocês, vocês vão estar acostumados a viver no pecado. Tá? E isso vai te corromper. É uma forma de nos lembrarmos que devemos estar vigilantes para com o fermento deste mundo. Sabemos que, embora sejamos luz, nós continuamos a caminhar no deserto. Mas temos um Redentor, um Salvador que nos libertou e que cada dia nos fortalece em todas as coisas. É isso que Jesus está fazendo nesses tempos. Talvez olhamos para a Páscoa, para a libertação, mas não estamos olhando para os pães sem fermento como nossa purificação, nossa santificação. Páscoa, libertação, continuar. Um dia depois, pães sem fermento, precisa de santificação, precisa de purificação. Senão não vamos crescer na vida cristã. Sempre vamos ser bebês espirituais. Sempre dependentes. Mas Deus nos deu uma luta. Deus nos deu uma luta. E essa luta que temos que trilhar. Mas sem Cristo não dá. Sem Cristo não dá. Tá? Você precisa. Lá fora. Porque Páscoa lembra isso. Tá? A Páscoa lembra que nós fomos salvos para uma nova vida. Fomos libertos para uma nova vida. E o que Jesus está fazendo? Está nos purificando para que não voltemos atrás novamente. De repente olhamos para nós e toda a corrupção já tomou conta das nossas vidas. Ok? Então vamos terminar aqui hoje, tá? Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos atenta a esta festa dos pães sem fermento, a olharmos e nos convida a olhar na nossa vida, a nossa casa, para neste momento também, ó Pai, que vamos participar da ceia, podemos fazer uma faxina em nossos pensamentos, nossos caminhos, na nossa vida, Pai, para eliminar tudo aquilo que nos corrompe, nos leva novamente ao Egito, ao pecado. E, Senhor, o Senhor nos salvou para essa nova vida, para que nos purificasse e que nos levasse a uma vida de santificação a Ti, Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo, até o final dos tempos o Senhor está fazendo isso. Eram 7 dias de pão sem fermento, mas em Cristo nós temos a vida toda, o Senhor nos santificando, Pai, para nos encontrar puros e santos, quando nós nos encontrarmos no Teu reino, Pai. Senhor, nós queremos pedir o Teu perdão agora também. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Memória de Ti, partiremos o pão, que é Teu corpo na cruz, anunciando salvação, libertação, restauração da alma. Em memória de Ti, beberemos o vinho, Teu sangue vertido, para perdoar o meu pecado, para curar, purificar meu coração. A Tua morte trouxe vida e me deu muito mais ainda.
eu sem nada merecer, tua graça recebi. Jesus sofreu por mim sem reclamar e prometeu que voltará me levar pro céu de luz, onde sempre cantarei grande amor. Em memória de ti partiremos o pão, que é o teu corpo na cruz, anunciando a salvação, libertação, restauração da alma. Em memória de ti beberemos o vinho, que é teu sangue vertido, para perdoar o meu pecado, para curar, purificar meu coração. A tua morte trouxe vida e me deu muito mais ainda, eu sem nada merecer, tua graça recebi. Jesus sofreu por mim sem reclamar e prometeu que voltará me levar pro céu de luz, onde sempre cantarei grande amor, grande amor, grande amor. Amém. Em Lucas capítulo 22, nós temos Jesus junto com os seus discípulos, participando da festa da Páscoa. E nessa festa ele conta o primeiro lance da festa é participar junto com eles, através eles matavam um cordeiro e comiam um cordeiro juntos. Jesus não era diferente, ele participava dessa festa, mas ele deu um novo significado para essa festa. Tá? Então essa Páscoa que ele instituiu com seus discípulos, né? Ele então deu uma outra forma que deveria ser comemorada por todos nós, tá? Em memória de Jesus ter morrido por nós, de ele ser o sacrifício que substituiu permanentemente o cordeiro da Páscoa, tá? Então ele institui com seus discípulos e que deveria ser comemorado por nós, em geração em geração. Então ele fala assim, quando Jesus ele estava para preparar, ele falou assim que Jesus ele falou para os discípulos, vão lá e preparem antes, vão de antemão, por quê? Porque a festa precisava de preparação, tá? Então Jesus mandou falar, vocês vão para um tal lugar e vocês vão ver um homem carregando água. E isso era fácil por quê? Tá? Porque o homem não carrega água, é a mulher que carrega água. Tá? Então era um elemento fácil. Então parece que Jesus tinha conhecimento dessa pessoa, já talvez tivesse instruído. Tá? Então eles encontraram do jeito que Jesus tinha falado, eles foram lá e a pessoa já mostrou o aposento onde eles deveriam fazer essa refeição, junto com seus discípulos ali. Então havia um preparativo, então ele fala assim,
Ele levará a um lugar no andar superior que já está arrumado. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha feito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Nós estamos falando da primeira festa que Jesus participou com seus discípulos e que deu um novo significado. Então, quando Jesus chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa e Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Tá? Então nós temos aqui a instituição da ceia, da Santa Ceia. Tá? E Jesus fez isso com seus discípulos, comemorando a Páscoa judaica, como eles tinham aprendido. Mas deu um novo significado, tá? Principalmente a questão do Cordeiro Pascal, né? De como realmente substituiria de uma vez que não precisasse mais matar os animais, o sangue dos animais, mas que Jesus seria o Cordeiro Pascal que se tornaria esse fermento do pecado e eliminaria o fermento do pecado. Ele se fez o fermento do pecado por nós. Ele carregou tudo isso para que nós pudéssemos receber uma nova vida. Então foi aqui que Jesus ele faz essa mudança. Então agora vocês tomem o cálice, o vinho, que representa o meu corpo, e o pão que representa o meu corpo, né? Meu sangue e meu corpo, né? Ok? Então ali estavam os elementos que eles deveriam fazer nessa festa da Páscoa. Então nós queremos agora ter esse momento de realmente eliminar os fermentos que existem na sua vida. Vá até Jesus agora, tenha esse momento de conversar com Jesus. Jesus, quais são os fermentos que estão realmente corrompendo a minha vida? Faz uma limpeza na minha vida. Talvez você não lembre de todas as coisas, mas Jesus, o Espírito Santo, se você deixar que Jesus entre na sua casa, Ele vai ver as coisas que estão lá velhas, corrompidas, vai ver as coisas que estão acontecendo na vida de vocês. E Ele vai propor para você uma limpeza. Uma limpeza bem feita na sua vida. E é isso que nós precisamos sempre fazer. E a ceia é esse momento também de nós lembrarmos disso. Ok? Então vamos ter esse momento de nós, no momento que estamos, confessem os seus pecados. Fale dos fermentos que você acha que está realmente corrompendo a sua vida. Pai, neste momento que nós confessamos algumas coisas a Ti, pedimos que o Senhor retire os fermentos que estão causando, Pai, o nosso distanciamento do Senhor. Que, Senhor, nós olhando para a nossa vida, nós não queremos fazer uma limpeza minuciosa, mas tem muita coisa estragada, tem muita coisa que precisa ser adequadamente, Pai, santificada e purificada, Pai. E muitas vezes nós temos preguiça de procurar direito na nossa vida aquelas coisas que estão realmente fermentando e corrompendo, Pai. Neste momento, Pai, através da memória de Jesus, ter derramado seu sangue, ter sacrificado seu corpo por cada um de nós, nós queremos fazer isso diante de Ti, Pai. Para que nesse dia da Páscoa, nós possamos lembrar daquele sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Para que não vivêssemos mais a velha vida, mas vivêssemos uma nova vida daqui para frente. E nós paramos de crescer, Pai. Então, neste momento, Pai, nós pedimos que, Senhor, novamente seja purificado o nosso coração, seja purificada a nossa alma, para que possamos prosseguir e possamos progredir na nossa caminhada com Cristo, até encontrarmos com o Senhor naquele Teu reino, Pai,
e podemos celebrar juntos a ceia do Senhor também. Agradecemos, ó Pai, por esses elementos, o pão e esse cálice também. Consagra esses elementos, ó Pai, como aqueles que vêm do Senhor, ó Pai, para nós, para a nossa santificação, para a nossa vida, para a nossa memória, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.